Gálatas 5, 19, 23. As obras da carne e o fruto do Espírito. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, disenções, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Nenhum trecho da Bíblia apresenta um mais nítido contraste entre o modo de vida do crente, cheio do Espírito, e aquele controlado pela natureza humana pecaminosa, do que 5:16, 26, Paulo não somente examina a diferença geral do modo de vida desses dois tipos de crente, ao enfatizar que o espírito e a carne estão em conflito entre si, mas também inclui uma lista específica tanto das obras da carne como do espírito. Obras da carne, a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, a qual contamina no cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo mortal. Romanos 8, 6, 8, 13, Gálatas 5, 17 e 21. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. 5, 21. Por isso, essa natureza carnal pecaminosa precisa ser extinta e mortificada numa guerra espiritual contínua que o crente trava através do poder do Espírito Santo. Romanos 8, 4, 14, ver Gálatas 5, 17. As obras da carne 5, 19, 21 inclui prostituição, imoralidade sexual e todas as formas. Isto inclui também gostar de quadros, filmes ou publicações pornográficos. Mateus 5, 32, 19, 9, Atos 15, 20, 29, 21, 25. Primeiro Coríntios 5, 1. Os termos mocheia, porneia são traduzidos por um só em português: prostituição, maus pensamentos e desejos do coração. Efésios 5:13, Gálatas, Colossenses, aliás, 3:15, 3:5. Terceiro, lascívia, assergia. Sexualidade é uma pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência.
Segundo Coríntios 12, 21. Quarto, idolatria. Idolatria. Adoração de espírito, pessoas ou ídolos, e também há confiança numa pessoa, instituição ou objeto como se tivesse autoridade a qual ou maior que Deus na sua palavra. Colossenses 3:5. Quinto, feitiçarias, parmacheia, espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. Êxodo 7, 11, 22, 8, 18. Apocalipse 9, 21, 18, 23. Sexto, inimizade, xará. Intenções e ações fortemente hostis, antipatia, inimizade externas. 7. Porfias, eris, brigas, oposição, luta por superioridade. Romanos 1, 29, 1 Coríntios 1, 11, 3, 3. 8. Emulações, resistindo, ressentimento, inveja, amargura do sucesso dos outros. Romanos 13, 13, 1 Coríntios 3, 3. Iras, ou fúria explosiva, quer irrompe através de palavras e ações violentas. Colossenses 3, 8. 10. Pelejas, ambição egoísta e a cobiça do poder. 2 Coríntios 12, 20. Filipenses 1, 16, 17. 11. Disenções, introduzir ensinos cismáticos na congregação sem qualquer respaldo na palavra de Deus. Romanos 16, 17. 12. Heresias, grupos divididos dentro da congregação, formando colúnios egoístas que distorce a unidade da igreja. 2 Coríntios 11, 19. 12. Heresias, grupos divididos dentro da congregação, formando colunas egoístas que distorce a unidade da igreja. 13. Inveja, antipatia, resistida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. 14. Homicídios, matar o próximo por perversividade. A tradução do termo pormos na Bíblia de Almeida está incluída ou embutida na tradução mexe a seguir, por tratar-se de práticas conexas. 15. Bebedices, descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebidas embriagantes.
grotanias, diversões, festas com comidas e bebidas de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes. As palavras finais de Paulo sobre as obras da carne são severas e enérgicas. Quem se diz crente em Jesus e pratica destas atividades ímpias, exclui-se do reino de Deus e não terá salvação. Segundo 21, ver 1 Coríntios 6, 9. O fruto do Espírito, em contraste com as obras da carne, temos um modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama o fruto do Espírito. Esta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito dirija e influencie sua vida de tal maneira que ele o com Deus, vê Romanos 8, 5, que ele, o crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. Romanos 8, 5, 14, nota, 8, 14, nota. 2 Coríntios 6, 6, Efésios 4, 2, 3, 5, 9, Colossenses 3, 12, 15, 2 Pedro 1, 4, 9. O fruto do Espírito inclui caridade, interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. Romanos 5, 5, 1 Coríntios 13, Efésios 5, 2, Colossenses 3, 14. Gozo, a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos estas que pertencem àqueles que creem em Cristo. Salmo 119, 16, 2 Coríntios 6, 10, 12, 9, 1 Pedro 1, 8, ver Filipenses 1, 14. Terceiro, paz, quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu Pai Celestial. Romanos 15, 33, Filipenses 4, 7, 1 Tessalonicenses 5, 23, Hebreus 13, 20. Quarto, longanimidade, perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para o desprezo. Efésios 4, 2, 2 Timóteo 3, 10, Hebreus 12, 1. Quinto, benignidade, não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Efésios 4, 32, Colossenses 3, 12, 1 Pedro 2, 3. Bondade, zelo pela verdade, pela retidão e repulsa o mal, pode ser expressa em atos de bondade, Lucas 7, 37, 50, ou na
repreensão e na correção do mal. Mateus 21, 12 e 13. Fé, lealdade constante e inabalável, alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidelidade e honestidade. Mateus 23, 23, Romanos 3, 3, 1 Timóteo 6, 12, 2 Timóteo 2, 2, 4, 7, Tito 2, 10. Mansidão, moderação associada à força e à coragem, descreve alguém que pode irar-se com a integridade quando for necessário e também humildemente submeter-se quando for preciso. 2 Timóteo 2, 25, 1 Pedro 3, 15, para a mansidão de Jesus. Mateus 11, 29, com 23, Marcos 3, 5, de Paulo, 2 Coríntios 10, 1, com 10, 4, 6, Gálatas 1, 9, e de Moisés, Num 12, 23, com Êxodo 32, 19, 20. Temperança, o controle ou domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais, também a pureza. 1 Coríntios 7, 9, Tito 1, 8, 2, 5. O ensino final de Paulo sobre o fruto do Espírito é que não há qualquer restrição quanto ao modo de viver aqui indicado. O crente pode e realmente deve praticar estas virtudes constantemente. Nunca haverá uma lei que lhes impeça de viver segundo os princípios aqui escritos. Primeiro Coríntios 2, 14, 15, 3 classes de pessoas. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se definem espiritualmente, mas o que é espiritual define bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Divisão básica da raça humana. As Escrituras dividem todos os seres humanos em geral. Uma das classes, primeiro, homem, mulher, natural. 2,14, denotando a pessoa irregenerada, governada por seus próprios instintos naturais. Segundo Pedro 2,12, tal pessoa não tem o Espírito Santo. Romanos 8,9, está sob o domínio de Satanás. Atos 26,18, e escravo da carne e das suas paixões. Efésios 2,3, pertence ao mundo e está em harmonia com ele. Tiago 4,4, e rejeita as coisas do Espírito. 2,14. A pessoa natural não consegue compreender a Deus e nem os seus caminhos. Pelo contrário, depende do raciocínio e emoções humanas.
2. Homem e mulher espiritual. 2,15 e 3,1. Denota a pessoa regenerada e que tem o Espírito Santo. Essa pessoa tem mentalidade espiritual, conhece os pensamentos de Deus, 2:11, 13, e vive pelo Espírito de Deus. Romanos 8:4, 17, Gálatas 5:16, 26. Tal pessoa crê em Jesus Cristo, esforça-se para seguir a orientação do Espírito que nela habita e reside, aos desejos sexuais e ao domínio do pecado. Romanos 8, 13, 14. Como tornar-se um crente espiritual? Aceitando pela fé a salvação em Cristo, a pessoa é regenerada e o Espírito Santo lhe concede uma nova natureza mediante a concessão da vida divina. Segundo Pedro 1,4, vê o estudo da regeneração. Essa pessoa nasce de novo, João 3,3, 5, 7. É renovada, Romanos 12:2, torna-se nova criatura, 2 Coríntios 5:17, e obtém a justiça de Deus mediante a fé em Cristo, Filipenses 3:9. Uma distinção entre os crentes. Embora o crente nascido de novo receba a nova vida do Espírito, ele tem residente em si a natureza pecaminosa com as suas perversas inclinações. Gálatas 5:16, 21. A natureza pecaminosa que no crente existe não pode ser mudada em boa. Precisa ser mortificada e vencida pelo poder e a graça do Espírito Santo. Romanos 8:13. O crente precisa se mortificar obtém tal vitória negando-se a si mesmo diariamente. Mateus 16:24, Romanos 8:13, Tito 2:11, 12, deixando todo impedimento ou pecado, 12:1, e resistindo a todas as inclinações pecaminosas. Romanos 13:14, Gálatas 5:16, 1 Pedro 2:11, pelo poder do Espírito Santo, o próprio crente guerreia contra a natureza pecaminosa diariamente e crucifica. Gálatas 5:16, 18, 24. Romanos 8, 13, 14. E a mortifica. Colossenses 3:5. Pela obstinação e submissão à obra santificadora do Espírito Santo em sua vida, o crente em Cristo experimenta a libertação do poder da sua natureza pecaminosa e vive com um crente espiritual. Romanos 6:13, Gálatas 5:16. Nem todo crente se esforça como devia para vencer plenamente sua natureza pecaminosa. Ao contrário, escrever
os Coríntios, Paulo mostra 3:1-3 que alguns deles viviam como carnais, ao invés de resistirem com firmeza às inclinações da sua natureza pecaminosa, entregavam-se a algumas delas, embora não vivessem em contínua desobediência, estavam em parceria com o mundo e a carne e o diabo em certas áreas das suas vidas. E mesmo assim, querendo parecer como o povo de Deus, 10:21, 2 Coríntios 6:14, 18, 11:3, 3:15. Primeiro, a figura do crente carnal, embora os crentes de Corinto não vivessem em total carnalidade, em rebeldia, nem praticassem grave imoralidade ou iniquidade que os separaria do reino de Deus. Versículos 6, 9, 11, Gálatas 5:21, Efésios 5:5, estavam vivendo de tal maneira que já não cresciam na graça e agiam como recém-convertidos, sem desejar-se o pleno alcance da salvação em Cristo. Primeiro 3:1-2. A calamidade deles eram vista na inveja e contentas, 3:3, não se afligiam com imoralidade dentro da igreja, 5:1-13, 6:13-20, não levavam a sério a palavra de Deus, nem os ministros do Senhor, 4:18-19, moviam ação judicial, irmãos contra irmãos, por razões triviais, 6:6-8. Observe-se que os crentes coríntios que estavam vivendo em imoralidade sexual ou pecados semelhantes, Paulo os tem como incluídos da salvação em Cristo, 5:1-9, 11, 6, 9, 10. Segundo, perigos para os cristãos carnais. Os cristãos carnais de Corinto corriam perigo de se desviarem da pura e sincera devoção a Cristo. 2 Coríntios 11:3, e de se conformarem cada vez mais com o mundo. 2 Coríntios 6:14-18. Caso isso continuasse, seriam castigados e julgados pelo Senhor. E se continuasse a viver segundo o mundo, acabariam sendo excluídos do reino de Deus. 6, 9, 10, 11, 31, 32. Realmente alguns deles já estavam mortos espiritualmente por viverem em pecados que levam a isto. Ver 1 João 3,15, 5,17, nota. Romanos 8:13, 1 Coríntios 5:5, 2 Coríntios 12:21, 13:15. Terceiro, advertências aos cristãos carnais. Se um crente carnal